Bom dia, bom dia, pessoal. Mais um dia, mais uma oportunidade de fazermos diferente e fazermos também a diferença. Hoje é um dia super especial. Eu vou contar para vocês por que hoje é um dia super especial. Mas antes, eu vou pedir para vocês convidarem os seus amigos para a nossa live, né? Vamos compartilhar essa live com o maior número de pessoas que vocês conseguirem, porque nós estamos aqui hoje para receber ninguém mais especial do que a Danile. Gente, eu vou contar uma história muito bacana para vocês sobre a Danile. Eu já ia falar Jamile, da Danile. Eu conheci a Danile pelas redes sociais, fiquei durante muito tempo desenvolvendo ali a minha opinião a respeito do trabalho dela. E o que aconteceu? Eu me apaixonei, eu me encantei pelo trabalho dessa moça. E eu fiquei ali vendo o crescimento dela, vendo o quanto que ela tem se esforçado assim para ser uma excelente profissional. Então hoje a nossa convidada super especial é a Danile. Ela é mentora, ela é gerontóloga, ela é palestrante, tem feito um sucesso tremendo aí nas redes sociais. E hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional e o que a inteligência emocional tem a ver com o sucesso profissional do cuidador de idosos. Então vamos convidar ela aqui com grande estilo para nossa live. Bom dia, Jaume. Tudo bem? Drica, já mandei suas questões lá para nossa convidada. Estou super feliz que vocês estão aqui, gente. Super feliz. Peguem aí o. Vamos ver se a nossa mentora está chegando. Vamos ver. Olá! Olha, mas que linda! Bom Uhul! dia, Sônia, que prazer estar aqui com você nessa manhã. Tudo Nem bem? fala, meu Deus, menina, eu estava falando da tua evolução aqui, mas eu tô até emocionada. Eu fiquei tão feliz de ver o quanto que você evoluiu. Estava dizendo aqui para o público. Gente, hoje a nossa convidada é especial, é um momento especial, porque eu fiquei olhando cada passinho que ela deu, cada passinho, cada coisinha que ela ia falando, e eu prestava atenção, e ela foi evoluindo, e ela foi evoluindo, e daqui a pouco, quando eu menos esperei, tínhamos uma gigante aí do cuidado. E aí a minha filha disse assim, o dia que eu te mandei a foto para fazer o nosso post, ela disse, mãe, até que enfim, né, mãe? Porque essa menina é das boas. Olha que amor. Ai, Ah, obrigada. Nossa, estou muito lisonjeada. Eu estou extremamente honrada com esse convite seu. Já tem tempo também que eu estou assim sondando o seu trabalho. Eu falei, será que a gente tem alguma coisa em comum? Será que um dia eu vou fazer live com ela? Já fiz live com tanta gente e ela é tão conhecida no ramo dos cuidados. Por que que a gente ainda não fez uma parceria? Por que que a gente ainda não deu aula junto? Por que que a gente ainda pois não então, esteve em algum evento? esse universo, ele vai deixando as coisas acontecerem num fluxo certo, na hora certa. E pode ter certeza que 2025 espera a gente aí com muito gás, muita energia. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Olha, o Jaume aí também está com a gente. Eu vou pedir para vocês compartilharem agora essa live, porque nesse exato momento ela vai contar um pouquinho da trajetória dela antes da gente falar desse assunto super inteligente que é inteligência emocional, né? E o que a inteligência emocional afeta na vida do cuidador de idosos é super importante. Conta para nós, Danile, quem é essa mocinha aí, que era tímida, tinha um cabelo enroladinho, usava um óculos redondinho, e eu olhava ela Ah, preparando aqui as nos coisas. óculos. Então, e agora tá esse mulherão aí, super poderosa, guerreira. Conta pra nós. Olha, muito obrigada pelo mocinha, porque já não somos mais uma mocinha, já estou mais para menopausa do que propriamente para a fase moçoila. Eu sou Danile de Oliveira, tenho 43 anos, sou mãe do Lucas, sou filha da Hilda, sou empreendedora,
digital e agora indo um pouco mais para o presencial para poder levar nossa mensagem mais longe. Eu fui cuidadora de idosos de 2017 a 2021 e devido às questões pandêmicas eu transicionei de carreira e descobri aqui na internet uma verdadeira paixão que é compartilhar conhecimento. E quando eu entendi que esse era o meu rolê, aí eu investi pesado. Então já tem 4 anos que eu mentoro mulheres. Eu, nesse meio tempo, me formei gerontóloga para conseguir entender mais ainda sobre o processo de envelhecimento, porque o meu foco ainda são os idosos, não é porque eu estou aqui na internet compartilhando conhecimento que o meu foco não são eles, com certeza são, meu negócio sempre vai girar em torno deles. E nesses 4 anos mentorando, né, sendo compartilhadora de conhecimento, tanto gratuito como pago, eu realmente acho que o futuro é o cuidado. Então, eu quero fazer parte desse movimento, sabe? Tudo que eu puder fazer para ajudar, tudo que eu puder fazer para esse conhecimento chegar mais longe, essa excelência nos cuidados se transformar realmente na praxe, eu estou aqui, disponível. Conte comigo, viu, Sônia? Conte Obrigada, comigo. muito obrigada. Obrigado mesmo, exatamente. Nós estamos na mesma direção, nosso caminho é o cuidado, é a excelência no cuidado, né? E eu acho super importante quando a gente fala de cuidado, a gente vê tantas pessoas que estão realmente se voltando para um cuidado mais humanizado, né? E eu queria perguntar para você, assim, nessa tua trajetória toda que a gente tem acompanhado você, o que, que mais tocou no seu coração, assim, a sua direção para o idoso ou a sua direção para as cuidadoras? O que, que faltava ali nos teus olhos? Porque a gente parece que a gente tem o mesmo ideal, então parece que falta alguma coisinha ali que você foi justamente naquele estudar inteligência emocional, né? Para ir lá justamente naquele pontinho que está faltando para as cuidadoras. Então, a minha trajetória como cuidadora, eu não entrei pelos motivos certos nesse universo, não, tá? Eu realmente, quando eu vim para essa área do cuidar, para a área da saúde, eu vim pelos motivos errados. Só que Deus não dá ponto sem nó, né? Ele não erra. E nessa minha trajetória como cuidadora, eu precisei mergulhar dentro de mim, né? Eu precisei realmente trilhar um autoconhecimento muito grande através do que eu estava vivenciando com eles. E esse mergulho para dentro é que me proporcionou realmente uma virada de chave na minha vida. E enquanto cuidadora, eu era muito observadora tanto do meu trabalho quanto do trabalho das minhas colegas. E ali eu já fui percebendo alguma defasagem e eu percebi, essa defasagem está na formação, não está propriamente nelas, porque elas trabalham, a maioria, trabalha imbuída dos melhores sentimentos do mundo, do melhor querer para elas e para o outro, elas são extremamente benevolentes, elas são pessoas com propósitos muito grandiosos e eu vi que estava na formação e eu entendi a minha defasagem também, que era de formação. Quando eu transicionei de carreira para ser mentora, infoprodutora e tudo mais, eu falei, cara, eu vou falar para elas o que realmente nenhum curso falou para mim. Eu vou compartilhar com elas e de forma gratuita. No início eu não tinha intuito de vender nada, né? Mas eu comecei a abrir live todas as quintas-feiras para falar, gente, está faltando isso. Gente, eu queria ter aprendido aquilo. E, gente, na minha trajetória aconteceram tantas mazelas, tantos desafios, que eu quero prevenir vocês, para que vocês não caiam nos mesmos buracos que eu caí. Não precisa ser sofrido, não precisa ser sobrecarregado, não precisa ser desequilibrado, desarmônico, não precisa adoecer, né? Que é uma questão. Então eu fui com esse foco, tá? Então o meu foco até hoje, se eu puder não fazer com que elas passem por tantos desafios, tantos obstáculos, sem ter conhecimento, se eu puder fazer com que elas previnam adoecimentos, como o burnout, né? Que é o Um vilão. carro-chefe, né? Da doença, foi isso. E eu acho que
isso nos identificou muito, porque eu sempre disse para as meninas assim: eu estou fazendo o caminho das pedras para que depois vocês venham fazendo um caminho de flores, não é? Porque a gente vai e bota a cara para Lindo. bater, né? A gente dá a cara para bater, a gente sofre. Até vou aproveitar assim e vou contar uma história para vocês hoje. Hoje, exatamente hoje, com essa caneta aqui, eu assinei o contrato do meu primeiro apartamento aqui em Portugal. Olha, Então, parabéns. e aí, o mais interessante é que quando eu recebi uma colega minha lá do Brasil, que era cuidadora, fez nossa mentoria, fez nossos cursos, me viu lá em Florianópolis, a história de vida que eu tinha, quando ela chegou aqui, que ela viu onde eu morava, ela levou um susto. E ela disse assim: a sua família sabe que tu mora aí? Olha só, gente. Por quê? Porque eu morava, até, moro ainda, né? Porque eu vou me mudar ainda semana que vem, num lugar é uma comunidade africana. Então, quando você chega na minha comunidade ali, eles estão carregando criança nas costas, igual lá na África, todos são negros, tem muitos carros velhos, tem muito samba não, muita música deles lá, né? Aquelas colunas enormes de música. E tem um cafezinho, que por acaso é um português, eu passo, aceno para as pessoas, dou o meu cumprimento, abro uma porta, ando um corredor escuro e lá atrás tem uma luz, que é as casinhas onde eu tenho uma, que eu aluguei para morar. Quando essa minha amiga veio, que veio na minha casa lá do Brasil, a sua família sabe que tu mora aí? A sua família sabe da condição que tu mora? Eu disse, amiga, é assim que se começa. Eu não sei o que Sim. Portugal me espera, não é? A gente já sabe o que vai acontecer daqui 3, 4 anos? Não sabe. Não, a gente começa pequeno, todo mundo A começa gente tem que pequeno. ser humilde, tem que ter humildade para começar pequeno. Lá no Brasil, eu tinha uma condição um pouquinho melhor? Tinha, mas aqui eu não tinha e pronto, eu precisava aceitar que foi como eu quis vir para cá. Aí hoje, né, abrindo a porta da minha casa, uma casa nova, uma situação totalmente nova, um bairro melhor, é isso que nós esperamos para quem? Para as nossas cuidadoras, né? Que Exatamente. trilhem através do conhecimento, trilhem através das experiências, através do exemplo que você, que eu, que outras tantas pessoas dão, o caminho para o sucesso, porque o sucesso é a persistência. Exatamente. Tem que Exatamente. insistir. Conta para nós, então, um pouquinho sobre essa questão da inteligência emocional que você fala com tanta propriedade. Como que isso afeta diretamente na pessoa, nas cuidadoras e, consequentemente, na pessoa idosa? Eu fico toda arrepiada de lembrar que foi uma habilidade que eu desenvolvi na necessidade, depois que eu fui pesquisar. Eu, sem querer, querendo, eu comecei a descobrir dentro de mim uma inteligência emocional na época da pandemia. Todas nós, de alguma forma, eu ainda, né, era cuidadora, todas nós, de alguma forma, passamos bons bocados durante a pandemia, né? E o meu maior desafio foi ter que ficar um mês de plantão direto. E trancafiada num apartamento, sem ver a luz do sol, com uma família, né, que tinha a filha e a mãe com Alzheimer, centenária. E eu revezava com uma colega, e essa colega de trabalho, a mãe foi acometida pelo Covid, e aí ela ficou no CTI, e aí ela foi internada há muito tempo, ela veio a óbito, e eu tendo que compreender toda essa dinâmica sem... A gente não sabia direito, né, o que era o Covid e a grandiosidade dessa doença, né? Então, eu percebi que eu não podia só olhar para o meu umbigo. Eu tinha que olhar para toda uma dinâmica que estava acontecendo ao meu redor, tinha que olhar a situação da minha assistida, tinha que olhar a situação da família dela, tinha que olhar a situação dessa minha colega de trabalho, tinha que olhar a minha situação, que era a mais fácil das dinâmicas ali, porque eu não sei se você conhece o Rio de Janeiro,
mas eu moro numa região que é afastada do centro metropolitano. Eu trabalhava na metrópole, né, na cidade, na capital, e ficava fazendo esse transporte até a região serrana, que dura mais ou menos 1h40, 2 horas, né, de percurso. E eu já estava meses afastada, porque nesse tempo pandêmico não tinha transporte. Não tinha transporte municipal. Você não podia ficar pegando trem, pegando ônibus, para não ficar, né, não espalhar a doença. E aí eu já estava morando há 3 meses no Rio, meio que temporariamente, e mais um mês de plantão na casa do meu assistido. Aquilo já estava emocionalmente me estafando, fisicamente me estafando. E quando essa situação se desenrolou, eu falei, caraca, e agora? Ali eu descobri uma força. Ali eu descobri que eu tinha uma inteligência para além do racional, para além, né? E só depois eu fui pesquisar sobre isso. Só depois que toda essa situação passou que eu fui pesquisar sobre isso. Que um mês foi a quantidade de tempo que o meu corpo, a minha mente, o meu psicológico, o meu espiritual e o meu emocional conseguiu administrar essa situação. Porque não era só cuidar do idoso. Eu tinha que cuidar da casa, porque ninguém entrava, ninguém saía da casa. A faxineira foi dispensada, a pessoa que cozinhava estava nessa situação com a mãe, e eu tinha que fazer tudo. Desde as compras, desde molhar uma planta, desde cozinhar e limpar e dar conta do meu assistido e prestar suporte emocional para a filha também, que a filha, né, estava com a mãe em situação, enfim, era uma loucura. E ali eu falei, cara, se as pessoas, numa situação de desafio, não tiverem uma carta na manga e um recurso interno para poder perdurar, persistir nessa carreira que só, né, que tem muitos desafios, ela é gratificante, mas é extremamente desafiadora também, elas vão desertar. Elas vão não só desertar, né? Elas vão querer pegar a bolsinha delas e ir embora, porque é demais para a gente. É muita responsabilidade, é uma vida que está sobre o seu domínio, enfim. E aí, foi aí que eu percebi, falei, opa, tem uma coisa aqui que precisa ser desenvolvido. Quando eu transicionei de carreira aqui para o digital, eu comecei a falar das dores do cuidar. Só que eu falava das dores do cuidar, de como lidar com as dores do cuidar, mas eu não tinha uma solução, eu não tinha uma vacina, eu não tinha um remédio para aquelas dores. O máximo que eu tinha era harmonizar, equilibrar esses pratinhos que a gente fica rodando o tempo todo, né? Sem querer que eles caiam. Na verdade, eles têm que cair, um ou outro vai cair. E aí eu falei, é essa habilidade da inteligência emocional que é, então, a vacina, a solução para elas poderem seguir, né, dentro dos desafios com mais leveza, com mais harmonia e conseguir fazer a carreira delas perdurarem, fazer a carreira delas ser longeva. E elas entenderam, assim, rapidamente essa mensagem? Porque Não, eu vi, assim, não, Sônia, não. Ninguém compra de mim porque eu vendo inteligência emocional. Na verdade, o que reina o que reina na escolha, quando a pessoa escolhe comprar algo, algum produto educacional, elas vão pelo conteúdo técnico. Entende? Então, para conscientizá-las sobre que as habilidades sociais, as habilidades emocionais, que a gente chama aqui desse lado de soft skills, porque sim, as hard skills, que são habilidades técnicas, é esse o caminho que elas vão. Elas acham que quanto mais habilidade técnica elas tiverem, mais mercado vai se abrir, mais dinheiro elas vão ganhar. E não é isso que faz uma carreira ser longeva. Porque elas dominam a questão técnica. A maioria delas não tem essa questão. Elas são contratadas por questões técnicas, elas são mantidas por questões técnicas, mas elas são dispensadas dos seus trabalhos por questões comportamentais, por questões emocionais. Então, eu acho que essa minha conscientização para elas, eu continuarei fazendo, dar murro em pontas de faca. Se eu dependesse disso para ficar rica, eu estava ferrada. Mas é a minha missão, é o meu propósito. Perfeito.
Ó, teve uma seguidora nossa que ela perguntou assim, quais são os sentimentos mais frequentes na sua rotina de trabalho? Ou eu acho que eu perguntaria assim, quais são os sentimentos mais frequentes na rotina de trabalho de uma cuidadora, né? Porque você agora já está no papel de mentora, você já trabalhou o teu sucesso no cuidado, o teu sucesso na inteligência emocional, você é uma pessoa que já trabalhou suas emoções, eu trabalho as minhas emoções, a gente também tem os nossos perrengues, não vai pensar que a gente é de ferro, né? Nós também temos os nossos altos e baixos. Mas hoje, assim, qual é o problema da cuidadora? Qual é o problema, o sentimento mais frequente que ela tem na rotina de trabalho dela? Então, Sônia, o A Josi repertório está até emocional. respondendo ali. A Josi é uma querida, ela é minha aluna, foi minha aluna, foi minha mentoreada, ela fez todo o meu método e eu chamo ela de embaixadora da minha marca, porque ela está comigo desde o início. E ela compartilha meu trabalho, enfim. O repertório emocional de uma cuidadora, de uma mulher que cuida, seja profissionalmente, seja de forma pessoal, né, familiar, ele é muito vasto. Eu costumo chamar esse repertório emocional daquela sanfona do Gonzaguinha, né? Cheia de nuances, cheio de acordes, cheio de... Porque é vasto mesmo. E o problema não é isso, não. Eu acho que, primeiramente de tudo, elas têm que saber diferenciar sentimento de emoção. Porque foi como eu te falei, elas trabalham com os melhores sentimentos do mundo. O que ferra tudo, o que estraga todo o rolê são as emoções. Então, vou dar um parâmetro rápido aqui. Sentimento é permanente. Sentimento é uma construção permanente. É uma coisa que não é fácil de se desfazer, né? A emoção ela é fugaz, ela é passageira, ela dá e passa, ela vem, te visita e depois ela vai embora. Pode ser que ela volte, vá, mas ela é rápida, ela é efêmera. Então, quando a emoção vem, você quer reagir. Porque a emoção significa o quê? Movimento para fora. É E de para fora, emoção de movimento. Você quer expressar essa emoção. O sentimento não, o sentimento é para dentro. Você interioriza, você quer deixar aquilo ali num lugar muito especial. Então, eu não tenho problemas com relação a sentimentos. Elas trabalham com altruísmo, elas trabalham com fé, elas trabalham com compaixão, elas trabalham com amor, elas constroem uns laços sentimentais maravilhosos. Mas as emoções, elas são ardilosas. Então, vou citar alguns, tá? A gente lida com frustração, a gente lida com tristeza, a gente lida com alegria. No mesmo parâmetro, a gente lida com gratidão, com respeito, com felicidade, com insegurança, com raiva, com angústia, com culpa, com confusão, com desorientação. A gente lida com estresse, a gente lida com tantas coisas, tudo junto e misturado, tá? Então, o que elas confundem mais dentro dos atendimentos, para mim, elas não sabem diferenciar, por exemplo, empatia de compaixão. Então, elas trabalham muito na empatia, quando, na verdade, eu penso que elas deveriam trabalhar com a compaixão. Elas confundem tristeza com depressão. Elas confundem... Porque, veja, se a gente não souber realmente o significado das coisas, a gente vai interpretar um monte de coisa errada. Então, Com certeza. a inteligência emocional, ela te ensina a dar nome aos bois, como eu falo, né? A dar nome ao que você está sentindo, ao processo que você está passando e como lidar com aquilo. E é por isso que você se torna mais resiliente. Então, vamos pensar que dentro, só para concluir essa resposta para essa seguidora, vamos pensar que a seguidora é essa pessoa aqui, ó. Ela experimenta um monte de coisa. O que a inteligência emocional faz? Ela vem com uma habilidade para prevenir a somatização das doenças. Isso é o que acontece com a maioria dos profissionais de saúde. Devido a essa responsabilidade de carregar, de monitorar a vida. A gente não é como uma pessoa que é profissional doméstica, né? A profissional doméstica, ela cuida das coisas da casa, ela é igualmente importante, né? Mas ela cuida de coisas inanimadas. Uma roupa, né? Um cômodo, tem que limpar. Agora, uma vida, olha o estresse disso, né? Então,
se eu pudesse responder para essa pessoa, as coisas que a gente mais experimenta são essas emoções, porque o sentimento está tudo tranquilo, vocês são muito bem Claro. resolvidas com isso, e parabéns por trabalharem com tanto afinco, com tanto afeto, com tanta dedicação, abdicando da vida pessoal, abdicando da própria família para estar cuidando da família de alguém. Então, assim, ó, Interessante. eu tiro o E chapéu. eu acho que você respondeu muito bem essa questão. E também eu fico imaginando que a gente antigamente era muito assim de se doar, 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 sem pedir nada em troca. E aí ficou aquela frase: ai, amar é cuidar do outro de graça. Amar é cuidar dos velhinhos. Amar é atravessar um velhinho na rua, cuidar de uma criança, fazer tá, 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 tá. E na verdade, existe uma forma de cuidado com amor que é com amor, pelo amor, por amor. Como é que é o cuidado, né? Porque hoje nós somos uma geração remunerada. Então, como é que a gente fala assim, eu trabalho por dinheiro? Se eu falar, você trabalha por dinheiro, a pessoa vai dizer, meu Deus, você trabalha por dinheiro? Você cuida de idoso por dinheiro? Você é mercenária, Coisa né? Você feia. vai lá, coisa feia, vai tirar lá o dinheiro dos idosos. Eu chamo velhinho, que aqui em Portugal esse termo é muito comum. Mas você vai tirar o dinheiro dos idosos? E na verdade não é isso. A gente trabalha com amor por dinheiro, porque a gente precisa do dinheiro para sobreviver. É um nicho, é um mercado de trabalho. E para isso, a gente tem que trabalhar as nossas emoções. Porque se a gente for trabalhar, por exemplo, num supermercado, a gente tem que trabalhar nossas emoções. Se a gente for trabalhar num hotel, a gente trabalha nossas emoções. Se a gente for agora trabalhar dentro de uma casa de uma pessoa, que antigamente era a extensão da nossa casa. Eu lembro nos primeiros cursos de cuidador, a gente falava assim, gente, olha, é a casa de vocês, é a extensão da sua casa. Não, não. A gente não é sogra, né? Que vai de pantufa pro Não. trabalho. A sogra é aquela que vai. A minha nora fala assim: ai, não more tão perto da sogra que ela venha de pantufa e nem tão longe que ela venha de malas. E é a mesma coisa na nossa área. É, A gente não pode ir de verdade. pantufa para o trabalho achando que lá é a extensão da nossa casa, porque lá a gente ganha dinheiro, mas a gente tem que trabalhar com amor e fazer e realmente apresentar um serviço humanizado. E aproveitei agora que o Jaume está ali, e ele disse na live passada que nós não somos mordomos, somos profissionais do cuidado, né? E Mas aí, Sônia, tem essa questão do dom. Quando a pessoa tem um dom, não tem dom de cuidar. Tem sim, outros dons que existe o preconceito de ser remunerado. Por exemplo, quando consideram que Deus te deu o dom, às vezes a pessoa tem o dom de jogar carta e adivinhar a sua vida, jogar um tarô, sim, sei lá. A pessoa já fala assim: mas foi Deus que te deu, por que você está cobrando uma coisa que Deus te deu de graça? Quer dizer, não é porque eu tenho o dom, seja de cuidar ou qualquer outro dom, né, que é uma aptidão inata, que eu não posso cobrar por isso. Porque, veja, a questão do cobrar é pelo seu tempo, é pelo seu conhecimento, é pelo quanto você se dedica para ser excelente naquilo que você faz. Mesmo que você faça isso com o pé nas costas, aquele outro não sabe fazer aquilo que é óbvio para você. Então, se isso ele não mesmo. sabe, é uma troca. E toda troca exige uma troca de recursos. No nosso caso aqui é um recurso financeiro. Mas se fosse em outras épocas, seria, né, escambo, né? Me dá um milho que eu te dou um feijão, me dá Exato, uma coisa, uma troca dessa, né? exatamente. Ainda ela disse assim: você consegue se acalmar quando se sente inquieta ou, o que ela disse? Ansiosa, talvez? Chateada, chateada. Você consegue se acalmar? Meu Deus, eu não entendo a minha própria letra. Você consegue se acalmar quando se sente inquieta ou chateada? Nesse mundo de ansiedade, como é que é isso? É complicado. As emoções que eu mais trabalho no meu curso de inteligência emocional é a ansiedade, essa preocupação. Para quem não é ansioso patológico, é uma preocupação exacerbada, a tristeza, né, ou uma melancolia. E
e tem o outro aqui que é a ira, né? A ira são 3 pilares que eu trabalho mais, porque como o repertório emocional é vasto, eu tenho que focar em alguma coisa. Mas essa questão de acalmar é muito interessante. Você não consegue acalmar algo que você não conhece. E o que que as cuidadoras não conhecem? Elas conhecem mais isso aqui, ó, o celular, do que o cérebro delas. A falta de conhecimento sobre o quartel-general do teu corpo é o que te leva ao descontrole. Então, dentro do meu curso, por exemplo, eu tenho que ensinar anatomia, eu tenho que ensinar fisiologia, eu tenho que ensinar mecanismos, eu tenho que ensinar o funcionamento do cérebro como um todo. Porque se ela não tiver domínio sobre o que domina ela realmente não vai pensar como fazer a estratégia dela, né? E aliado a isso, ao desconhecimento total do cérebro e até o autoconhecimento, que é o que te dá clareza do seu servir e de por que você está fazendo aquilo que você está fazendo, a falta de autoconsciência, que é a capacidade de você se observar os padrões de comportamento ali, como que você atua no dia a dia, minuto a minuto. Sem isso, realmente, você só é uma máquina desgovernada. Você fica ao léu, você fica uma pipa voando, um barco à deriva. E quando a gente conhece todo esse mecanismo do cérebro, a gente entende que como a emoção ela quer se expressar, ela quer fazer isso assim que ela sente o estímulo. Bom, se eu sei disso, se eu sei que o meu cérebro límbico, que o meu sistema límbico, ele é assim, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender quem é o balizador desse estímulo, quem é o balizador dessas emoções quando o estímulo chega. Né? Já é outra parte que é a nossa parte racional, que é o neocórtex. Eu tenho que dar um tempinho, às vezes são segundos, minutos, às vezes são horas, às vezes são dias, às vezes tem que contar até 1000, né? Eu peço para as minhas alunas contarem até 10, respirar, oxigenar o cérebro, porque vai dar tempo desse estímulo chegar num outro lugar para balizar a resposta. Porque se você, Sônia, me chama de feia, e Danilo, você está muito feia hoje, eu vou querer xingar sua mãe. Se você fala para mim que, Danilo, que horror, algum comportamento meu, eu vou querer te atacar. E isso é instantâneo. É o que todo mundo tá hoje em dia, é muito reativo. É instintivo, né? Então, se eu não souber como é que funciona o meu cérebro realmente, eu vou sair brigando com todo mundo, dando patada em todo mundo. E quando a ansiedade chega, você quer minorar aquela ansiedade, você faz de tudo. Como você não sabe como fazer, então o seu corpo fisiologicamente te dá resposta. Começa a vir um suadouro, começa a vir uma respiração ofegante, você acha que você vai morrer. Enfim, o corpo reage. Como ter do seu corpo, né? Conhecendo ele. Então, claro. É mais ou menos por esse caminho. E aí tem uma questão também que é as mudanças que a gente sofre no nosso trabalho, né? Hoje a gente está num cliente, amanhã a gente está em outro, hoje o assistido é de um jeito, tem uma patologia. Ele tem como lidar com essas mudanças, né? E como entender que essas mudanças são necessárias e que às vezes a gente está sempre começando do zero, né? Então é um desafio muito grande para nós, cuidadoras. A longo prazo, eu não vejo como ter uma carreira a longo prazo sem dar o devido respiro. Eu fui essa cuidadora, Sônia, que ia de um plantão para outro, que tinha 2, 3 pacientes ao mesmo tempo, principalmente no início, que eu queria fazer meu nome. Então, tudo é um objetivo. Naquela época, eu tinha um objetivo. Então, eu fiquei nessa loucura. Só que essa loucura, ela não se sustenta a longo prazo. Então, eu penso que não dá para você ir de um plantão para outro. Eu ia em casa, acho que uma vez na semana, meu filho era pequeno. Eu não dormia em casa, meu filho quase não me via. E aquilo isso é muito desgastante. É muito desgastante. Então, eu comecei a pensar em coisas que não precisasse da minha presença constante, mesmo dentro da minha prestação de serviço, né? Porque eu estava em sobrecarga. Então, eu vejo cuidadoras que fazem 72 horas direto,
Eu vejo cuidadores que ficam a semana toda na casa do idoso. Eu vejo cuidadores que vão para casa de 15 em 15 dias. Isso não é uma carreira sustentável. Não tem que querer uma carreira longeva sem dar as preciosas pausas estratégicas, sem ter um dia de folga ou 12 horas de folga entre um plantão e outro, porque é enlouquecedor. É enlouquecedor. O que fazer nesse caso, por exemplo, aqui, eu vou aproveitar a tua experiência, porque eu também, quando vim para a Bélgica, eu fiquei 3 anos interna, 3 anos tirando folga só os domingos, das 10 da manhã às 7 horas da noite, né? O que você diria para as cuidadoras daqui de Portugal que estão assistindo a gente hoje e trabalham de internas de segunda a sexta, assim, para serem Mas elas resilientes? trabalham internas por quê? É porque eu não conheço a realidade de Portugal. Por que Sim. que se tem a necessidade de ser interna? Quando a pessoa vai para aí, ela tem que morar junto com alguém, ela tem que economizar custos, como é que é isso? Quando elas chegam aqui, a maioria delas, elas vêm numa condição muito precária, emocionalmente e financeiramente. Então, elas vêm assim, de arrasto. Eu sou bem franca de dizer, 90% vem se arrastando, salvo aquelas que se preparam, que fazem planejamento e que fazem curso e pegam visto e etc. Mas é uma grande maioria que está sendo assim o meu calcanhar de Aquiles aqui, é essa questão da inteligência emocional delas. Elas chegam arrastando, com muitas dívidas no Brasil, se sobrecarregam, pegam serviços de interna, porém, 90% do serviço interno é só ela e assistida. O que ela não sabe é gerir esse tempo, na minha opinião, e cuidar dessa questão da inteligência emocional delas, de cuidar do equilíbrio emocional, cuidar. Só que eu já gastei meu latim, sabe? Eu não vejo elas enxergarem isso como um serviço temporário, porém elas precisam se especializar, precisam melhorar sua vida, começando de dentro para fora. Não adianta eu querer dar uma apostila de curso de cuidador para ela, porque ela nunca foi cuidadora na vida, se ela precisa primeiro cuidar das emoções. Então, por isso que eu acho que a tua mentoria é muito mais para as cuidadoras que estão nesse patamar, né? Porque daí elas precisam se enxergar, ver o lugar que elas estão, para depois elas irem para um curso de cuidador. E daí sim fechar com chave de ouro aí a vida profissional delas. Você tocou num ponto-chave, que é a questão da falta de planejamento. Então, se a tua vida está indo degringolada de forma atabalhoada, isso já mata todo o teu trabalho, né? Porque ela tem que fazer um trabalho nela primeiro, né? De planejamento, de organização do tempo e tudo mais. Ser interna, para mim, é insustentável, porque ela vai respirar a vida do assistido. Ela não vai ter vida própria e ela vai respirar a vida do assistido. Eu sei que o custo aí em Portugal, eu estou com uma amiga indo para aí, ele é alto. Ele é alto. Temos a nossa amiga Janaína, a Linjoy, não sei se você conhece o arroba dela, acho que sim. Ela começou, cara, ela me contou a história de vida dela, mas assim, é impressionante a persistência que ela teve. Então, ela falou, Dani, não dá para você chegar aqui e alugar um lugar, alugar um quarto, alugar uma casa, né? Então, ela me contou a história de vida dela, eu quase chorei junto com ela. Falei, meu Deus. Então, se não dá para fazer isso, realmente eu nem tenho solução para isso. Eu acho que muitas cuidadoras já chegam. Algumas cuidadoras já chegam para mim com a patologia. E aí, como eu ajo na prevenção, o meu trabalho não é de uma profissional de saúde que é terapeuta, psicólogo, psiquiatra, nada disso, eu já não consigo ajudar. Mas vamos lá, vamos para a tua pergunta, né? Falta planejamento, gestão do tempo. Não dá para ir para Portugal de qualquer jeito, de qualquer forma, achando que Portugal vai ser a solução da vida dela. Porque se está sofrendo aqui, vai sofrer em qualquer lugar do mundo. Os problemas vão com a gente, né? Os problemas e muitas vezes as pessoas trazem encontram mais problemas ainda. Não, e você acabou de me falar, tem muitas que nem cuidadoras são, que elas vão para aí tentar. 90%. 90% das mulheres que cuidam hoje aqui em Lisboa são mulheres que vão para restaurante,
para padaria, para supermercado, para limpeza e para cuidadora. O que tiver, elas pegam. Aí elas não fixam. Elas não têm resiliência. Por quê? Porque, primeiro, que é um país conservador. Segundo, que é um país de idosos. Elas não estão acostumadas a sair na rua e o taxista ser idoso, o senhorzinho da padaria é idoso, o senhorzinho que aluga o quarto dela é um casal de idosos. São exigentes, são metódicos, têm outra cultura, né? Então elas não têm Como que eu esse quero preparo. ir para um lugar, abraçar um universo que eu não conheço? Não. E elas vêm. E aí, Assim, claro, acho bastante quem que corajoso. sofre? Quem sofre? A A cuidadora e o idoso e nós, principalmente. Nós queremos estamos querendo excelência do guia, cuidado. a gente está querendo ser guia nessa jornada, a gente sofre junto com elas. Porque imagina que você vai ver um filme, né? Ai, que legal esse filme, vou ver. Aí começa ruim. Pelo começo do filme, você já sabe mais ou menos como é que vai ser o final. Então, assim, realmente não tenho solução para isso, porque o meu trabalho é agir na prevenção. E, assim, as cuidadoras que se tornam minhas alunas, as minhas mentoriadas, elas já têm experiência na área. Eu não pego gente que está começando. Não dá. A gente que está começando nem entende o trabalho que eu faço. Isso é um desafio, então, que nós podemos para falar isso depois nos bastidores e ver se a gente encontra uma solução. Porque esse é um problema que eu tenho na mão. Eu estou com dinamite nas mãos aqui. E faz favor, estou distribuindo aí. Estou distribuindo aí a responsabilidade já, porque sozinha está difícil. Mas graças a Deus, por outro lado, nós temos aí no Brasil cuidadoras maravilhosas. Estão seguindo direitinho, né, todo esse legado que a gente está deixando, que estão fazendo tudo muito bonitinho, que são excelentes. Queria que você, estamos em cima da hora aqui, eu estou ocupando uma mesa de um restaurante. Queria que você deixasse, assim, uma fala para as cuidadoras, para essas nossas seguidoras maravilhosas que estão nesse caminho do processo da evolução futurista, da profissionalização. Diga para nós, assim, qual é o segredo de crescer, assim como você, tudo que você tem feito. Deixa eu só complementar o que você está me falando sobre essa dinamite, esse problemão, né? Se tem uma coisa que a inteligência emocional pode ajudar e muito, independente da profissão, independente de você usar essa habilidade para o lado profissional ou para o lado pessoal, porque essa habilidade serve para tudo, eu uso ela para tudo na minha vida, para todas as áreas da minha vida, a gente consegue ajudar essas mulheres com a habilidade, o desenvolvimento da habilidade da inteligência emocional, porque essa habilidade nos dá não só o poder de transformar nosso ambiente, não só dá o poder de melhorar a nossa habilidade social, né, para além da emocional, ela consegue te dar o poder de tomar decisões assertivas. Isso é uma questão que eu não tenho como rebater. Ela te dá clareza das coisas e ela começa a fazer você tomar decisões mais assertivas. Contanto que eu tenho alunas que têm alguns resultados que eu não espero. Por exemplo, emagrecimento. Danilo, eu consegui emagrecer tantos quilos, mas eu falei, cara, mas meu curso não é para isso. Ah, mas eu tô bonita, eu tô linda. Por quê? Porque começa a tomar decisões assertivas em várias áreas da vida, inclusive para a saúde. Então, se você toma decisões assertivas, o seu caminho começa a entrar no trilho. O seu caminho começa a entrar no eixo. Então, se está tudo bagunçado, você vai parar, vai raciocinar, vai trabalhar seu autoconhecimento, que é a clareza, vai trabalhar essa autoconsciência, que é a observação, vai dar nome aos bois, vai saber lidar com sentimentos, e aí a vida vai entrando nos trilhos, tá? Então, esse é o início, talvez, Sônia, de uma solução, porque elas estão fazendo as coisas de forma atabalhoada. Agora, se eu pudesse deixar uma mensagem para as mulheres profissionalmente, ou de forma pessoal, né, familiarmente falando, é que conhecimento é poder. Conhecimento é poder. E não só conhecimento no nosso universo dos cuidados, no nosso universo dos idosos, mas conhecimento sobre vários âmbitos da vida. Inclusive, o que mais me fez prosperar foi o conhecimento humano, que a gente lida com o humano. Então, eu tive
ir para a parte da espiritualidade, para a parte da filosofia, não só participar de congressos e palestras na área, mas também ir para uma parte de como auxiliar o humano a lidar com esse outro humano, que é um outro universo. E assim, para além do conhecimento é poder, a inteligência emocional, gente, sinceramente, foi responsável por 80% do meu sucesso de 5 anos meteóricos como cuidadora de idoso. Eu não sou a pessoa que tenho 100% de técnica apurada nos cuidados, não. Eu não fui uma cuidadora assim, que excelência. Não mesmo, tá, gente? Foi igual vocês, sou normal, tô na média, mas se teve uma coisa que me fez me destacar foi a habilidade de inteligência emocional, que eu consegui lidar com diversas situações, com diversos desafios, com diversos ambientes, com diversos tipos de humanos e atender diversos tipos de pacientes. Então é isso que você tem que estar habilitada, né? Você tem que estar habilitada para o que deve vir. E faz toda a diferença. Como é que você vai estar habilitada, né? Tudo bom. Você está me ouvindo? Acalmando. Sim, cortou um pouquinho só, mas eu ouvi. Que perfeito, que bom. Como é que nós podemos estar bem habilitadas, meninas? Olha que pergunta que vai ficar para nós, para nossa reflexão nesse dia, nessa tarde gostosa, desse bate-papo que nós estamos aqui com a Danile. Como é que nós vamos estar habilitadas com o serviço de excelência, do serviço que nós buscamos? Aliás, né, o diretor do Hospital Albert Einstein, lá em 2009, eu esqueci o nome dele agora, me deu um branco, ele dizia lá numa leitura que eu fiz, que chegará um tempo em que nós teremos mais idosos e menos cuidadores, então isso é urgente, e chegou. É urgente que a gente preste atenção, né, no cuidar. E o cuidar não é só o higiene, conforto, alimentação. O cuidar tem uma amplitude tremenda, ele tem para se cuidar com excelência e fazer com que nós tenhamos um envelhecimento ativo e saudável, o cuidar vai muito além daquilo que a gente tem visto por aí, que é o básico do básico do básico que os idosos estão recebendo. E, entretanto, claro, nós estamos aqui formando muitas cuidadoras de excelência, né? O nosso instituto já formou mais de 1.200 cuidadoras. Nós podemos dizer que dessas 1.200 nós temos um percentual muito gratificante de cuidadoras de excelência, né? E vocês aí no Brasil inteiro, outros profissionais como Jorge Roberto, você, Danile, tantos outros profissionais têm formado grandes pessoas. A enfermeira, né, que foi... como é que é o nome da enfermeira? Que tem um curso também de cuidador de idosos, que ela tem acho que ela é a embaixadora das cuidadoras agora, nessa último encontro que tiveram aí no Rio de Janeiro. A Elaine é fisioterapeuta. Ela é fisioterapeuta? Sempre achei que ela fosse enfermeira. A Elaine também, ela tem tanta propriedade em tudo que ela faz, né? Então eu acho que nós todos estamos comungando dos mesmos ideais, né? Sim, com certeza. E a chave, Sônia, é a educação continuada. Tem que sentar o bumbum para estudar, gente. Sim. Não tem para onde correr. As pessoas têm uma resistência de comprar, de investir o dinheiro que já é apertado. Eu sei que às vezes é difícil fazer uma escolha quando o orçamento é tão apertado. Mas tem dificuldade de investir em produtos de educação. Gente, é o melhor que vocês podem investir, porque é a única coisa que ninguém tira de você. Isso aí. Mas então, chegamos no final, tinha tanta coisa para perguntar. Que pena, poxa, passou tão rápido. Passou rápido, mas olha, vamos marcar mais encontros, vamos estreitar mais essa nossa fala, que eu acho que a gente precisa começar 2025, sabe, com um grupo de grandes pessoas, grandes realizações para ajudar essas meninas aí que querem tanto sucesso profissional. Vamos, porque a regulamentação está aí, o Jorge está lá em Brasília, o Jorge Roberto da Associação de Cuidadores de Minas,
com certeza vai tramitar a nosso favor, Cuidadores no SUS, regulamentação da Sim. profissão. Já saiu Política Nacional de Cuidados Paliativos, já saiu Política Nacional de Demência e Alzheimer. A gente está na crista da onda. 2025 é com nós. E nós temos que ir em um grande estilo aí para as profissionalização. Um beijo, minha querida. Fica com Beijo. Deus. Muito obrigada, Parabéns tá? pelo seu trabalho. Continua, não desiste. Eu sei que você está aí com uma dinamite no colo, mas assim, você inspira todas nós com sua resiliência, com a sua frequência aqui nas redes sociais, com a sua disciplina, com a sua constância. E eu vejo que o seu estilo de vida, né, às vezes a pessoa pode pensar, ela mora em Portugal, está lá super bem. Mas foi como você falou, né? Você já passou por vários percalços. A sua trajetória está sendo linda, inspira a gente, aumenta a nossa permissão para que a gente queira mais. Então, muito obrigada. É uma luta. Obrigada a você também. Super beijo, obrigada a todos vocês que participaram da nossa live. Gratidão. Não vou citar o nome de todos para não ser ingrata. Amo todo mundo aí e até a próxima.